Estúdio Eixos, direto da Sergipe Oil & Gas 2026. Eu, André Ramalho, converso agora com Marcelo Veit, diretor do Departamento de Gás Natural do Ministério das Energias. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, Marcelo. Obrigado, André, pelo convite. Um prazer aqui estar falando com todo telespectador aqui da Eixos. Legal. Bom, tivemos um marco importante aqui hoje no evento, que foi a celebração do primeiro termo de compromisso ali, né? Melhor dizendo, Acordo de cooperação técnica, perdão, né, entre um estado, Sergipe no caso, e a União, representada pela ANP, MME, para harmonização regulatória do mercado de gás, que é algo que a gente vem discutindo há um tempo, aí, que é uma carência aqui no Brasil, né, Marcelo? Sim. O que está aí previsto nesse acordo? Se puder falar um pouquinho como é que vai funcionar esse pacto. Bom, esse pacto ele foi estruturado como um acordo de cooperação técnico, né? Acho que é importante, André, falar o contexto, o porquê que nós chegamos num acordo de cooperação técnico e o que a gente tem planejado aqui para frente, né? Desde o início de 2023, nós começamos a fazer muita articulação com as concessionárias estaduais, né? Fizemos reuniões com as agências, recebemos muitos consumidores sinalizando a importância do tema. Isso foi assunto pautado também pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio na análise do custo Brasil, né, no relatório, como elemento essencial para avançar. E nós já vimos vindo de uma possibilidade de judicializações, né, pela União devido a alguns estados avançarem em relação à legislação estadual, né. Nesse momento, até ali no início, a própria Eixos chamou a atenção, né, por que esse assunto não está avançando, perguntando informações. E o Ministério teve uma visão muito clara do processo da harmonização, a importância de você dialogar ao invés de você já ir diretamente para a judicialização. E tem um grande porquê, né? A gente entende que o processo, quando ele entra num processo negocial, de diálogo, de construção, ele é muito melhor do que a gente levar o processo para o judiciário ou levar um processo para o legislativo e a gente ter ali não uma decisão técnica pelo regulador, mas sim uma visão política, uma visão pelo judiciário, que não tem tanta profundidade. E o assunto é complexo, de fato, né? Quando a gente está falando de regulação econômica, de regulação em relação às atividades, de identificação do que é limite entre um e outro, a gente entende que o judiciário é o último ponto. Ele pode ser importante nesse processo, mas a gente viu que ainda tinha um caminho. Então, com isso, o Ministério recebeu os agentes do setor, convidou as concessionárias e as agências reguladoras estaduais para entender a visão deles. Colocamos a TPC com diversas perguntas. Tomada pública de contribuições, né? Isso, a tomada pública de contribuições com diversas perguntas para a gente realmente incitar e identificar de fato o problema que está travando, né, que tem as suas divergências. E para isso nós chegamos num ponto de, ao invés de termos um pacto já sinalizando consensos, nós entendemos que seria interessante fazer um grupo de trabalho, estruturar esse acordo de cooperação e discutir de uma forma construtiva, tá? Então, a partir daí, nós tivemos mais interações com os agentes do setor, tivemos recentemente uma reunião no Ministério de Minas e Energia com as agências reguladoras e também com os secretários de Estado, né? E começamos a conversar muito com os secretários de Estado, começamos a conversar também mais presencialmente com as agências reguladoras que estavam mais próximas, né, do Ministério, e chegamos nesse grande ponto, né? Então a gente vê que aqui agora é um grande ponto de partida para a discussão. Quando a gente olha o pacto, ele foi estruturado em duas formas. Uma reunião mais a nível de gestão, né, do processo, a nível de secretários, a nível de fato de diretores, e uma reunião mais técnica com o corpo técnico, que são as reuniões técnicas temporárias. Né? Uhum. Exatamente. Então, dali, nós estabelecemos um plano de trabalho macro, né? E para cada assunto que for mapeado na reunião em conjunto com as secretarias e com as agências, esse plano executivo vai ser tratado na reunião técnica temporária, né? E com isso, com responsabilidades, quem vai estar liderando o tema, né? O tema ficou muito sempre na gestão do Ministério de Minas e Energia, até pela competência que ficou na lei muito centralizada ao Ministério.
Entretanto, a gente entende que isso é uma pauta de construção, tá? Então, dali a gente colocou, olha, quais vão ser os temas? Classificação de gasodutos, revisão de contrato, tarifa. A gente não entrou em méritos. Deixa eu te perguntar, né? Na tomada por contribuições já houve ali subsidiou muito bem ali, eu acho que, diagnóstico, né? Exatamente. Então, dentro do que vocês já receberam, né, de feedback aí nesse processo de participação social, Marcelo, quais foram aqueles pontos, né, que são os mais presentes, né, de contenda aí? Classificação de gasodutos é um deles, né? Eu acho que imagino, sim, né? É um ponto, só que classificação de gasodutos, a gente tem que entender os limites dentro desse processo, tá? Por exemplo, ele está sendo tratado pela ANP, está seguindo a agenda e é normal, a gente vai caminhar com aquilo. Não é um processo que a gente respeita ali a autonomia da agência, do mesmo jeito que nós respeitamos diversos estados a editar essas legislações e, nesse momento, conversar e não judicializar, entende? Então, acho que esse espírito ele é muito mais construtivo, de fato, do que a gente já prevê, por exemplo, um plano que a gente vai tratar o assunto A, B ou C, se a gente ainda não chegou nem a discutir, de fato, que assunto a gente pode tratar primeiro. Esse assunto é o mais desafiador. Né? Até eu falei hoje, agora na audiência, aqui da Agrese, no seguinte sentido, que era a pergunta que eu mais escutei no Lugar para Empregar, né? Qual é o primeiro assunto que vai ser tratado? Não tem. A gente vê que diversos assuntos vão ter que ser tratados paralelamente. Então, por isso que nós separamos as reuniões técnicas para que elas possam caminhar com lideranças específicas, que a gente pode transferir essa liderança ali como um subgrupo de trabalho, né? E ocorrer paralelamente diversos assuntos, tá? Mas isso, volto aqui a dizer, tá, André? A gente só vai construir de fato quando chegar na primeira reunião, que a gente vai trazer uma proposta e aí discutir em conjunto com os signatários originais e quem for aderindo até lá, qual vai ser os assuntos a serem priorizados, quais assuntos vão ser tratados paralelamente. A gente está completamente aberto a esse diálogo. Com o Sergipe foi feita a primeira celebração desse ato, né? Mas agora é justamente o trabalho que vocês vão ter de definição das prioridades, né? Isso não é uma conversa prévia disso não, né? Não, tá. Não. A gente entende que tem que tratar isso na reunião, no pacto está estruturado, que nós devemos decidir isso na primeira reunião. Entendi. E se não chegar a uma definição, a gente tem mais 15 dias para estruturar, tá? O que é importante dentro desse processo, André, é que a gente tenha uma visão clara e um espaço aberto para trazer os pontos de divergência. Não adianta a gente discutir e não só trazer uma visão de uma parte ou de outra. A gente precisa entender e dividir esses elementos. A gente acredita que essa divisão é o fator que vai construir um processo de diálogo, porque senão realmente é um tentar imputar ao outro, que a gente vê que não é o caminho. Marcelo, fora Sergipe, já tem conversas andando com outros estados? Como é que está essa adesão aí, né, ao pacto? Sim, a expectativa nossa é muito grande. Nós recebemos feedbacks diretos de que o processo foi muito positivo, né, justamente por ter proporcionado esse ambiente colaborativo, esse ambiente de discussão, esse ambiente da gente construir esse processo junto, tá? O que o Ministério fez foi criar uma estrutura para que a gente dialogue e dê efetividade aos temas. E esse é o ponto que a gente vê que é essencial. Discutir, construir e buscar o resultado. Agora, isso tudo tem que ser feito de uma maneira em conjunto, tá? Então, nós tivemos mais preocupação nisso do que tratar um assunto A ou B assim, com uma pré-definição. Dá para dar uma palhinha de quantos estados aí estão hoje conversando? Sim. A gente vê, hoje, por exemplo, a gente já teve a assinatura dos secretários, foi Sergipe, né? Mas a assinatura das agências foi Sergipe, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Tá? Então a gente já nessa primeira reunião já estamos prevendo isso. Nós fizemos uma estrutura também para não depender e não travar de, por exemplo, um evento, essa participação. Então, a adesão ao pacto é um processo praticamente expresso, em que ele registra aquilo, encaminha para o Ministério de Minas e Energia e na reunião a gente já convida ele para participar e homologa, de fato, como foi a orientação da AGU. Perfeito. Marcelo, já caminhando para o final aqui da conversa, mas a expectativa de vocês é que o pacto ele permita evitar novos litígios ou vocês têm expectativa de que os litígios já postos possam ser pactuados nesse trabalho aí?
Olha, essa é uma ótima pergunta, tá? Não é porque o assunto que está sendo judicializado, a gente não vai conversar. Tanto é que a gente vê até esse movimento. Vamos tratar da classificação de gasodutos. Subida Vamos da Serra, né? Claro, caso mais mas emblemático, mas não é o único. o Subida, eu acho que ele é um processo muito específico sobre não limites, mas sobre um fato, né? Agora, esses outros, a gente está muito preocupado em relação a, de fato, estabelecer o processo do que seria esse limite. E dali fazer um processo construtivo, regulatório. Né? Como a gente está vendo, Sergipe avançando muito bem. Né? Sergipe está vindo nesse processo de caminhar para a revisão do contrato de concessão, de trazer a racionalidade econômica. Isso não é novidade, isso já está estabelecido na resolução CNPE, como que o Ministério de Minas e Energia tem que induzir os estados a caminharem, mas é óbvio que isso é uma decisão do Estado, né? Então, o Estado de Sergipe entendeu o processo, sabe qual é a importância para o desenvolvimento econômico do Estado, não só para a monetização do SEAP, mas para o crescimento econômico com novas indústrias, com uma capacidade produtiva, né? A gente viu isso sendo dito hoje, e que nós estamos discutindo com os estados. A nossa reunião com os secretários de Estado e com as agências foi exatamente em promoção do desenvolvimento econômico regional, né? Então, muito se fala, né? É a União versus os estados. Não é uma realidade, porque não tem como ter desenvolvimento da União se não tiver desenvolvimento nos estados. O gás precisa chegar competitivo no consumidor nos estados. Então, a gente respeita essa visão clara que cada estado tem, né? Entendemos que o estado que adotar as medidas vai se tornar mais competitivo para atrair esses investimentos, para monetizar esse volume de gás natural que vem pelo futuro, né? A gente está falando de praticamente em torno de 50 e tantos milhões de metros cúbicos até 2030. Se a gente parar para perceber, é dobrar a nossa capacidade industrial do país. Então, é um volume significativo. Então, a gente está, de fato, buscando formas para monetizar isso, que é bom para o produtor, é bom para o operador das infraestruturas, traz resiliência e visão de longo prazo, e o consumidor final tem uma sinalização de investimento de longo prazo, né? Porque do outro lado, o próprio consumidor, para investir no Brasil, ele precisa ter um cenário de previsibilidade de preço de energia. Agora, você citou já, que a última pergunta, Marcelo, você citou o caso sergipano de rediscussão do contrato de concessão, Sim. né? Teve audiência pública sobre isso aqui hoje. O MME, de alguma forma, pretende levar esse case sergipano para os outros estados nessas novas reuniões que vão se desenrolar aí com uma inspiração? É um processo construtivo. A reunião com os secretários de Estado e com as agências reguladoras, eles têm uma percepção muito boa nesse sentido. Por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vê a importância, vê o quanto que caiu, né? E agora está tendo a oportunidade de rever o contrato de concessão, dado que está num processo de expirar o contrato de concessão do Estado. Então, a gente entende que o contrato é um instrumento vivo, né? Tanto é que ele passa por revisões e mudanças ao longo do tempo, né? E o Estado que, como o Sergipe fez, avaliar esse contrato, o melhor momento e a decisão política do Estado é essencial para que isso se desenvolva, entende? Janeiro entrou num litígio novo aí, né? Sim. Não é federativo, né? É no ambiente do Estado aqui, Sim. da concessionária com a Genersa, né? Sim, é um processo, tá? A gente vê o caso do Rio de Janeiro até como um caso exemplar nesse sentido, né, de que a agência reguladora coloca o seu posicionamento e, de fato, tem que seguir o processo, né? Então, se a gente não tiver os órgãos reguladores estruturados, fortalecidos, com autonomia decisória, de fato, para que seja feita, tomada uma decisão de Estado, aí a gente vai realmente construir o futuro do gás natural que a gente quer para o nosso país. E preocupa o case do Rio de Janeiro, assim, que possa contaminar outros estados nessa discussão? Não. Acho que é pontual aqui. Não, eu acho que é uma questão pontual. Aqui não, que está em Sergipe, né? Lá no Rio. Eu entendo que seja uma questão pontual, mas é uma questão que precisa, de fato, ser discutida, tá? Então, o caso do Rio de Janeiro, acho que é um ponto positivo, de fato, para que seja discutido. O judiciário entrou no processo, né? Isso foi entrado pela própria concessionária. Agora, de fato, a gente precisa agora instruir ali, a Genersa está fazendo o processo de instrução processual, né? E para que o litígio seja resolvido ali pelo judiciário, né? Superado.
Então a gente entende que é uma etapa, mas é o processo que a gente olha que está levando para o judiciário de fato. É um assunto complexo, não é assunto simples, né? Mas a gente já viu outros movimentos, como aconteceu, por exemplo, de São Paulo, que a própria Eneva também entrou contra a deliberação da Arcesp, né? E houve uma decisão sobre a comercialização. A taxa de comercialização. Então a gente entende que esses movimentos, o mais adequado seria, de fato, a gente chegar num processo administrativo e conseguir buscar uma solução. Entretanto, se as partes não chegam, de fato, o judiciário é o que baliza, né? Às vezes a gente tem uma visão que o judiciário é ruim, né? É ruim porque não tem uma profundidade tão grande, mas tem um risco de tempo e tudo mais, mas tem um momento que precisa ser decidido. Perfeito. Conversamos com o Marcelo Veit, diretor do Departamento de Gás Natural do MME. Obrigado mais uma vez aí pela tua participação. Obrigado, André. Estão aqui à disposição e conta conosco aí nesse processo de abertura. Bacana. Estúdio Eixos, direto da Sergipe Oil Gas 2026. Te espero com mais conteúdo vindo por aí. Fique conectado. Um abraço.